tu consegue enxergar exemplos que podem ser da tua vida ou de coisas que você observou, de filmes até também, ou livros? Eu vou dar alguns exemplos da minha própria vida, né? Por exemplo, antes de ter essa compreensão, eu tinha uma preocupação muito grande em parecer bom, né? Eu tenho dentro da minha própria, né, história, do meu próprio temperamento, da minha personalidade, eu tenho essa tendência de querer passar uma boa imagem. Isso é uma feridazinha, né? Uma feridazinha. E com o tempo eu fui percebendo que, no fundo, o outro sabe o que vem do coração realmente e o que é apenas uma simulação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sou professor, então, em sala de aula, muitas vezes eu já testei assim os efeitos da minha ação. E, no início, eu tentava impor algo que eu não era. Depois eu comecei, por exemplo, se a situação da sala começasse a ficar um pouco caótica, eu tentava, apenas no nível do comportamento, colocar uma certa ordem. Quando acontece qualquer coisa do tipo hoje, primeiro eu me acalmo. A sua própria calma já traz uma autoridade. Porque quando vem que você não entrou no jogo, imediatamente as coisas já começam a melhorar. Então, pronto, um passo, né, uma respiração, uma interiorização simples, já faz as coisas mudarem. Então, eu já consigo dar uma bronca, por exemplo, sem ter raiva. Então, é justamente isso que o perdão do curso oferece. Eu lembro que perguntaram há muito tempo para o Dr. Ken, né, que é um grande professor do curso, se era possível uma pessoa no meio da guerra estar com o coração puro, né, estar perdoando. Eu uso o termo coração, o curso não usa muito esse termo, né, essa é mais uma terminologia minha. Mas, enfim, estar com a mente perdoada, né, e capaz de perdão também. E o Dr. Ken falou, olha, em tese, sim. Aquilo, eu estava ainda no começo dos estudos do curso, aquilo me assustou um pouco. Falou, como assim? Estranho, o sujeito está ali, né, no meio de uma guerra. Ora, se isso, em tese, é possível, então de algum modo é possível. Então, assim, nas minhas guerras interiores, nas minhas guerras do mundo externo, do mundo social, é possível estar no meio dessa batalha e ainda assim estar em paz. Né? É possível você estar, para usar uma terminologia que o Camões usava, né? Uma frase que o Camões usava, é possível estar em paz com a minha guerra. Então, ainda que lá fora esteja o mundo desabando, o perdão vai olhar para tudo aquilo de um ponto muito tranquilo. Vai olhar para tudo aquilo de um ponto muito tranquilo. E não vai deixar com que aquela aparência fira realmente que nos fira por dentro, né? Quando você traz esses exemplos, eu me lembro um pouco de um aspecto, sempre me ajuda muito quando eu estou tentando praticar o perdão, seria mais ou menos assim: perdoar é lançar luz sobre o meu próprio ego, observá-lo com o Espírito Santo. Você falou sobre hipocrisia, sobre talvez maturidade também, sobre aquilo que realmente é verdadeiro. Como é que, em geral, as pessoas podem lidar, né, com os seus sentimentos, com os seus pontos de vista, que são extremamente parciais, e ainda assim perdoar? O que é que você poderia dizer para orientar esses estudantes? Então, é uma excelente pergunta, ainda mais no mundo que a gente está hoje, né? Onde é difícil estabelecer diálogos, né? É difícil pontos de contato, pontos de união. E o que eu diria é o seguinte, que dentro da perspectiva do curso, é preciso que a gente analise sempre, eu vou repetir isso, né? Mas é necessária essa repetição. Analise sempre essa interioridade, né? Então, por exemplo, ainda que você veja
é uma pessoa que está numa situação completamente oposta à sua, seja no campo político, seja no campo religioso, enfim, no ramo das teologias, né, você fala que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal é necessária. Então, no ramo das teologias, né, das interpretações, né, no mundo dos argumentos, né, no mundo dos argumentos, as coisas podem estar caóticas, né? Mas ainda assim, é possível que você defenda o seu ponto de vista, é possível que você use o jogo racional, que você trabalhe com ele, mas que interiormente você ainda esteja num ponto tranquilo. Ou seja, usando a sabedoria que o curso nos ensina, é possível você sentar com uma pessoa que é completamente avessa a alguns princípios que você carrega e ainda assim estar em paz com ela, porque você está unida a ela em outro nível. Você está unida a ela em outro nível. Você sabe que, ainda que ela esteja falando certas coisas que não fazem sentido, como o curso fala, né? O curso fala algo que é maravilhoso. Fala assim, olha, o ego nunca faz sentido. Então, o seu irmão, no fundo, nunca está errado porque ele é espírito. Então, enquanto espírito, ele nunca está errado. Ele pode estar falando um monte de besteira, mas no fundo, essas besteiras é o ego que está falando. Né? O ego sempre erra. O ego é o erro. Né? O ego é o erro. O ego é o equívoco central. Mas mesmo esse equívoco central, o curso afirma que existe um modo de olhar para ele com outros olhos. Inclusive, a própria história do curso nasce, né, disso. Né? Quando Ellen e Bill estavam conversando, né, e surgiu no meio daquela discussão, houve esse pensamento de Bill, né? É preciso olhar com outros olhos, né? Deve ter algum modo diferente de olhar para isso. Então, diante ali da sua experiência com seu irmão, que está falando um monte de coisa que não faz sentido, sempre pense, né? É possível olhar com outros olhos para isso. Deve ter alguma maneira diferente de olhar para isso. Acho que, em essência, esse é o perdão no ramo aí das discussões teológicas, lógicas, ideológicas e por aí vai. Muito bom. Uma coisa que me ajuda muito na minha prática do perdão, quando eu me lembro de praticá-la, né, é enxergar a semelhança. No reino, para o curso, nós somos um. Não existe diversidade, não existe dualidade. Dentro do sonho, nós somos vários, ou parecemos ser vários. E o sonho feliz acontece quando eu consigo me conectar à nossa semelhança. Então, por exemplo, exemplos muito simples do nosso cotidiano. Eu vou ao mercado comprar fruta e eu gosto de banana no café da manhã. Eu vejo que as bananas não estão assim com a cara muito boa. Tem poucas bananas para eu escolher que estão legais. De repente vem uma pessoa e passa na minha frente. Uma oportunidade maravilhosa, como de costume. E ela pega o cacho de bananas bom, me deixando só com cachos medianos ou ruins. Muito bem. Do ponto de vista do ego, eu vou me frustrar. Porque talvez nessa semana eu não tenha bananas para o café da manhã. Banana com mel e aveia, que é o que eu gosto. Ou eu vou ter que esperar a banana amadurecer, vai ter algum contratempo para mim. Né? Tem uma expectativa frustrada. Eu gostaria de ter uma banana madura, gostosa no café da manhã. Do ponto de vista do Espírito Santo, até num momento feito esse, de conflito de interesses, eu posso pensar, nós dois queremos as bananas boas. Nós dois
pensamos que precisamos das bananas. Nós dois partilhamos, inclusive, a mesma percepção equivocada de que se não houver banana, haverá tristeza. Então, até na percepção do ego, só existe um ego.